sobre a maternidade atípica, né? E o tema é mães que nos inspiram. E a Dani está aqui hoje e vai nos inspirar a ser mães muito melhores, com certeza, né, Dani? Mas vamos lá. Como é que você lidou e lida, né, com a maternidade atípica? Fale um pouquinho. A gente faz essas perguntas assim, mas nada para ficar muito certinho e tal, não é para a gente ter um início de conversa, ter um fio condutor, né, da nossa conversa. É com você, Dani. Eu sempre quis ser mãe, sempre, desde muito jovem eu sempre quis ser mãe. E eu falo que eu tive a experiência da maternidade da forma mais que me exigia mais a maternidade ainda, né? A presença, o dia a dia, né? O cuidado, o ensinar, que está tudo muito ligado ali, né? No convívio de uma mãe com o filho. E quando o primeiro diagnóstico do Pedro foi de síndrome de West, que é um tipo de epilepsia infantil grave. E o Pedro era um bebê, assim, era bebê fofo, ele saudável. Você olhava para ele e você não conseguia ver, né, uma característica de alguma coisa. Então, quando você recebe o laudo e que ele não está ali perceptível, até porque até então o desenvolvimento dele estava típico, né? É um susto muito grande. E é muito difícil quando a gente entende que os projetos que nós fazemos, né, para as nossas vidas, inclusive que a gente projeta nos filhos, eles talvez não aconteçam ou acontecerão de forma diferente. Quando a gente não. Eu acho que na época eu não tinha nem maturidade suficiente para entender isso como uma maternidade diferente, né? E que as realizações seriam de forma diferente. Hoje eu tenho, mas no começo não. Então, assim, eu não estava morando em São João del Rei. Eu me casei e fui para Teresópolis, fui morar em Teresópolis. E aí, assim, eu estava longe de todo mundo e muito jovem, né? Então, assim, foi muito difícil para mim entender tudo aquilo que estava acontecendo e amadurecer suficientemente enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, para dar conta daquilo tudo que estava acontecendo. O desenvolvimento do Pedro foi um desenvolvimento dentro dos padrões até os 4 meses de idade. O médico, na época, me disse: não, o Pedro tem um desenvolvimento normal, ele não tem nada, né? Mas o médico que acompanhava o Pedro falou assim: mas se você tem uma dúvida, mas se você acha que tem alguma coisa errada, eu vou te encaminhar para outro médico. Então, isso fez muita diferença na vida do Pedro. Eu fui escutada. Quando eu levei as demandas do que me incomodavam, do que eu achava que não estava legal no desenvolvimento do Pedro, eu fui escutada. Então, assim, por exemplo, as convulsões dele eram muito sutis. E aí eu não conseguia, não eram visíveis, não eram perceptíveis. Então as pessoas falavam, não, ele está olhando o mobile do berço, né? E eu percebia que ele perdia a feição, sabe, em determinados momentos. Então, assim, foi muito difícil perceber o meu filho adoecendo, que foi o caso da síndrome de West, porque eu comecei a observar as perdas acontecendo. Isso é desesperador, né? As habilidades sendo perdidas. Mas, assim, eu consegui. E aí, hoje eu sei que eu hiperfoquei no Pedro, né? Por causa da minha própria condição. Então, eu tinha convulsões anotadas, eu tinha vídeos do desenvolvimento dele, eu tinha tudo na palma da mão. Então, quando eu cheguei na neurologista, eu já estava com o diagnóstico praticamente pronto. Eu só fiz o eletroencefalograma para poder
acompanhar, né? Ver como é que estava o eletro e tal. E aí, assim, o diagnóstico dele foi muito rápido, porque eu já vinha observando e filmando ele, e ele foi medicado e rapidamente as convulsões pararam. Mas como a médica dele sempre acompanhou ele, acompanha até hoje, ela está conosco há 17 anos, a gente conseguiu fazer uma visualização do desenvolvimento dele, e aí, ali por volta de um ano, ela falou, Dani, o Pedro tem muitas características de TEA, e é possível que ele seja uma pessoa autista.